Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre comunicação em situações específicas que acontecem durante a consulta. Então, são as consultas que têm acompanhante ou familiar, as consultas nas diferentes etapas da vida, como na infância, na adolescência, a consulta da pessoa idosa e também a abordagem da sexualidade na consulta. A gente vai continuar falando das competências básicas que a gente vem trabalhando desde o início desse módulo, mas a gente vai trazer habilidades específicas que a gente precisa desenvolver nessas consultas. Novamente, a gente vai assistir alguns vídeos da prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e eu vou comentar sobre os pontos importantes das consultas que envolvem acompanhantes, crianças, adolescentes, idosos e sexualidade. E nos meus comentários eu vou nomear as habilidades realizadas e sugerir estratégias para melhorar quando eu observar alguma dificuldade. As consultas que envolvem acompanhantes ou familiares, elas geralmente são vistas por nós, profissionais de saúde, como algo bastante desafiador. Vocês devem lembrar com certeza de alguma consulta com familiar que marcou vocês. Lembra de como é que foi, o que marcou? Eu tenho certeza que todos vocês têm na memória aí alguma consulta com um acompanhante que marcou a história profissional de vocês. Antes de iniciar o primeiro vídeo, eu queria trazer alguns conceitos importantes. Lembrar que o nosso propósito nas consultas com familiares e acompanhantes é a colaboração, né? É uma relação de colaboração, né, que tem a finalidade de ajudar o nosso paciente. Então, o primeiro conceito, o que eu queria enfatizar é que o ambiente físico e social que o paciente está inserido tem um papel muito importante no desenvolvimento dos problemas de saúde e também na resposta a eles. Um exemplo é uma mulher que fica doente e tem filhos. É muito importante saber se ela terá um suporte tanto prático, né, uma ajuda nas tarefas do dia a dia, como também emocional para enfrentar as dificuldades de estar doente, né, para ela nesse momento. Por isso, na consulta é muito importante, enquanto profissionais de saúde, a gente valorizar a presença de familiares e acompanhantes, que na grande maioria das vezes são a rede de apoio do paciente. O segundo conceito é dizer que esse suporte não é exclusivo de família, mas também de amigos com vínculo próximo. É importante a gente identificá-los durante a consulta. E o terceiro é trazer pergunta para vocês de quem é família, né? Que o conceito de família hoje é muito amplo, ultrapassa, né, os laços sanguíneos e biológicos. Né? As famílias podem ser 2 mães, 2 pais, avós que têm a guarda de um neto, tios e amigos próximos. Eu vou falar disso mais à frente, mas é importante que a gente questione quem é a família para aquele paciente que está no nosso cuidado. E por último, dizer que na maioria das vezes, claro que existem exceções, o acompanhante familiar ele está presente na consulta porque o paciente assim desejou. Portanto, a gente tem que valorizar a presença, né, do familiar, porque se a gente não valoriza, isso pode interferir na construção da relação médico-paciente. Então, vamos assistir ao primeiro vídeo. O que eu posso ajudar o senhor hoje, Sr. João? É o seguinte, doutora, é que a dor de cabeça continua. Já tive outra vez aqui, já é a segunda vez e a dor permanece. Então, eu pedi um exame, uma ressonância. Na verdade, a gente veio para pedir um exame, sabe, doutora? Porque teve um vizinho nosso que estava com uma dor de cabeça assim forte, que nem do meu marido. E ele só descobriu que ele tinha quando fez uma ressonância. Que ele estava com aquela doença da barra do porco na cabeça. E essa dor de cabeça não passava igualzinho dele. Não, mas sim, eu entendo, mas assim, provavelmente não é essa doença da lata de porco, tá? A gente não vai precisar pedir esse exame. Mas como que a gente sabe se é ou se não é esse exame?
Isso é muito raro, tá? A senhora não se preocupe. Eu vou examinar, conversar com o seu marido. A gente provavelmente não vai precisar Mas dá pra pedir pedir exame, exame por aqui, pelo posto? Dá, mas a gente não provavelmente vai precisar, tá? Vamos fazer a consulta primeiro, porque depois a gente conversa, tá? Tem mais alguma coisa além da dor de cabeça, Julião? A dor de cabeça ela vai aumentando, daí começa a me dar uma ânsia de vômito, sabe? Nossa, você tem que ver, ele levanta de noite pra ir no banheiro pra vomitar. Onde é que dói? Na frente, A atrás? cabeça inteira, ele reclama a cabeça toda. Ele não para de reclamar, às vezes ele fala que vem aqui na frente, que vem atrás, às vezes lateja, Deixa já eu começou. responder. Espera um pouquinho. Mas é aqui atrás, principalmente. Eu acho que não, você não vive falando que tá aqui na frente, atrás do olho. Só um pouquinho, tá? Seu João, você falou que dá enjoo. Uhum. Dá enjoo, dá vontade de vomitar, como é que é isso? É que a dor é forte, daí quando eu não vomitar, ela não passa, sabe? Ou melhor, não diminui, porque ela continua forte em Outro dia a gente chegou até, falei pra Só um ele, pouquinho, provar só um o vômito pouquinho. pra ver se melhora. Só um pouquinho. Vê pontinho brilhante antes, Aham. a luz piora, o som piora. Qualquer coisa pior. Eu sei que A luz ele chegou atrapalha. o dia inteiro, Só um né? pouquinho, só um pouquinho. Eu quero ver o seu João. Você pode esperar um pouquinho lá fora, por favor? Tá atrapalhando um pouco. Mas a senhora vai pedir um exame pra ele? Eu vou conversar com o seu João, vou examinar o seu João. Não tá? sai daqui sem esse pedido de exame, hein? Tá. Só comentar então. Tá. Eu quero iniciar meu comentário sobre esse primeiro vídeo falando de uma habilidade que a gente já falou muito ao longo das nossas aulas, mas que também é imprescindível nas consultas que envolvem acompanhantes, que é o ato de se apresentar e também perguntar o nome do acompanhante e qual a sua relação com o paciente. Um exemplo seria: bom dia, eu sou a doutora Ana, eu gostaria de saber o nome de vocês e a relação de vocês com o senhor João, que no caso seria o nosso paciente. No vídeo, ao longo da conversa, a gente descobre que se trata de um casal, mas poderíamos perguntar isso de uma forma neutra e amigável, por exemplo, perguntando: vocês são o que um do outro? Ou qual o parentesco de vocês? Ou ainda, o que a senhora é do senhor João? Visivelmente tem uma diferença de idade entre os dois ali no vídeo, mas é importante a gente não se deixar levar pelas aparências para evitar qualquer constrangimento, tendo uma conclusão prematura da relação entre acompanhante e paciente. O ato da gente se apresentar, cumprimentar, receber o acompanhante proporciona um contexto de comunicação clara entre o médico, o paciente e o acompanhante. Então, eu vou enfatizar aqui que esse é um passo muito importante para estabelecer a conexão, com o paciente e seus acompanhantes e familiares. Um outro comentário que eu queria falar um pouco é sobre um grande medo de todos os profissionais de saúde quando tem uma consulta com o acompanhante que monopoliza a fala da consulta e não deixa o paciente falar. Nessa consulta do vídeo, a gente percebe que o acompanhante interrompe de forma muito persistente e por muitas vezes monopoliza a consulta. A profissional vai ficando emocionalmente reativa e essa situação acaba finalizando com ela pedindo para o acompanhante sair da sala, que é uma atitude que mobiliza muito e deixa a consulta tensa, se a gente for pensar que o acompanhante está ali porque a paciente consentiu a presença dele. A consulta do vídeo é difícil, é delicada sim, para todos nós. Como vocês lidariam no lugar dessa médica? Queria trazer para vocês que a gente pode intervir nessas situações de forma firme, mas delicada, para evitar situações como essa que culminaram com a saída do acompanhante. Uma sugestão seria já no início da consulta, quando a gente percebe a interrupção frequente do acompanhante, dizer: que bom que a senhora está aqui, eu quero muito escutá-la, mas antes eu gostaria de escutar o seu João e depois deixo a senhora falar o que a senhora precisar. Podemos combinar assim? Ou então uma outra forma seria quando a gente percebe uma ansiedade do acompanhante, em falar, a gente está atento a isso, essa comunicação não verbal,
que nem no vídeo, que a paciente está bastante ansiosa com o exame. Então, a gente pode permitir que ela fale primeiro, mas garantir que depois a gente vai escutar o paciente sem interrupção. A gente podia falar: eu vejo que a senhora está precisando muito falar sobre a saúde do seu João. Eu vou deixar a senhora falar agora, mas depois eu quero ouvir só o seu João. Combinado? Ou ainda, né, vamos escutar a senhora, assim a gente dá espaço para o paciente, valorizamos a experiência e a preocupação, né, com o marido e atendemos a demanda do casal. Uma outra forma interessante de abordar esse problema seria compartilhar com o casal as nossas próprias limitações, dizendo algo assim: percebo que os dois têm muita coisa para falar e eu quero prestar bastante atenção para entender bem o que está acontecendo. Então eu vou pedir que a senhora me conte para o primeiro o que está acontecendo com o seu marido. Depois eu quero escutar o seu João também. Pode parecer que a gente perde tempo, né, na consulta fazendo isso, mas isso não é verdade, porque as informações que o acompanhante nos traz, elas são muito valiosas, inclusive clinicamente. E quando a gente esgota o que ela tem para falar, o nível de ansiedade também, né, dela, da acompanhante, né, dentro da consulta diminui, né, e a gente consegue negociar melhor com o paciente, né, no caso desse vídeo, se vai fazer ou não a ressonância. Para finalizar os comentários desse vídeo, um outro ponto importante na relação com os acompanhantes e familiares é a gente conhecer os sistemas de crenças da família. Nesse vídeo tem uma questão que aparece, que é a crença, né, da doença da larva do porco, que a família acredita ser o que o paciente tem. A gente não pode ignorar esta crença, e caso o médico descarte, né, esse diagnóstico, é importante ele explicar para a família por quê. Né? Caso contrário, a família vai avaliar de forma negativa a competência do médico. A gente afirma categoricamente logo no começo da consulta que não se trata da doença da larva do porco. Isso é muito arriscado e precoce, né? E além disso, aumenta a tensão e a ansiedade entre paciente, acompanhante e o médico. Nós vamos agora assistir a mais um vídeo que envolve uma consulta com o acompanhante. Vamos lá, dona Ivone, voltou por causa daquela dor no joelho, né? Não, doutora, mas a dor tá bem forte, tá doendo bastante ainda, sabe, doutora? Tá bem chato essa dor. Ivone, conta pra ela por que tu veio aqui. Faz 2 meses você esteve aqui, não falou e depois fica todo dia reclamando em casa. Ai, que chato. Tá. Doutora, assim, eu tô com muita dor na minha barriga, mais pro lado esquerdo, assim, é uma dor bem chata, sabe? 4 meses ela já tá sentindo isso. É uma cólica bem forte, doutora, que alivia depois que eu vou no banheiro, sabe? E aí eu tô com fezes líquidas e às vezes sai um muco junto. Entendi. Teve algum tipo de sangramento, febre, perdeu peso? Não. Não. E nesse tempo todo, só agora a senhora procurou ajuda? Não, doutora, eu já fui na UPA 2 vezes, mas eles não me receitaram nada, só me deram remédio na veia para aliviar a dor. Licença, se não contar eu conto. Ela tá com medo de estar com câncer, doutora. A tia dela teve uma coisa parecida e morreu de câncer. E ela fica chorando todo dia em casa, ela tá apavorada, desesperada com isso. É verdade, doutora, eu tô com muito medo. Não, a senhora não precisa ficar preocupada. Eu tô percebendo que a senhora tá bastante ansiosa. Mas tem alguma coisa acontecendo além disso? Não, doutora, só a minha filha que foi pra faculdade, aí foi morar longe. E a gente era muito grudada, muito parceira, sabe? E eu sinto muita saudade dela. Elas eram tipo unha e carne, muito grudadas. Bom que a menina saiu de perto para poder crescer. Certo. Vou lá examinar a senhora, vamos? Sobre esse vídeo, eu queria começar meus comentários perguntando para vocês o que vocês acharam do papel do acompanhante nessa consulta. Será que a consulta teria o mesmo desfecho se o acompanhante não estivesse presente?
Nessa consulta fica bem claro o papel importante que os acompanhantes e familiares têm nas consultas. A paciente começa falando de outras queixas e não fala exatamente do que lhe aflige. E o acompanhante vai estimulando que ela fale o problema real. E quando percebe que novamente ela não ia falar, ele revela à médica o verdadeiro motivo da consulta. E além disso, os medos, as preocupações da paciente ficam explícitos também por ele. Aqui eu quero destacar o seguinte: os familiares e acompanhantes, na maioria das vezes, são fonte de apoio emocional e social, para o paciente, porque eles compartilham o contexto, de vida, os medos, as aflições que ficar doente pode gerar. Então, o envolvimento de acompanhantes e familiares no cuidado e a informação que recebem sobre a saúde do paciente vão influenciar diretamente na saúde deles de uma forma positiva. Ou seja, melhor, quanto mais a gente envolver a família no plano de cuidado, a gente vai ter resultados de saúde melhor para o paciente. Nessa consulta, eu faria a sugestão da médica conduzir de forma mais presente, mais estruturada e sistematizada a consulta, valorizando a presença do familiar. Ela poderia fazer isso da seguinte forma: permitir que todos falem, explorar o ponto de vista de ambos, paciente e familiar, contudo sendo firme e delicada na direção da consulta, intervindo caso tivesse uma interrupção sistemática das falas da paciente ou a monopolização da fala pelo familiar. Assegurar que todos falem em primeira pessoa, ou seja, cada um fala do seu ponto de vista pessoal. E nomear os pontos fortes da família, mesmo nas interações difíceis. Mostrar confiança na capacidade do paciente e do familiar, identificarem e mobilizarem recursos positivos. Um exemplo para esse caso seria, atravessar a saída dos filhos de casa é um momento difícil nas famílias, O que pode ajudar vocês a passar por isso de forma mais tranquila? E daí, escutar ambos, paciente e o familiar também. Antes da gente partir para o próximo vídeo, eu quero deixar 3 mensagens finais sobre as consultas que envolvem acompanhantes. Então, é fundamental quando não conhecemos o familiar e o acompanhante, a gente se apresentar no início da consulta e a gente saber qual a relação deles com o paciente. Isso é um passo fundamental para estabelecer a conexão, profissional, paciente, família. Quanto melhor a relação médico-paciente familiar, melhor a colaboração com o plano de cuidado do paciente e, consequentemente, a satisfação de todos os envolvidos. E as principais habilidades que a gente precisa desenvolver nas consultas com acompanhantes são conexão com a família e acompanhantes, uma condução firme e delicada, manejando as interrupções excessivas ou a monopolização da fala, e o estímulo à colaboração dos familiares no cuidado do paciente. Vamos agora para o próximo tema. O atendimento de crianças faz parte do dia a dia de todos os médicos que estão na atenção primária à saúde, e é muito importante a gente estar atento às especificidades que envolvem a comunicação nas consultas com crianças, para a gente fortalecer o vínculo e a relação com a criança e também com seus acompanhantes familiares. Antes da gente iniciar os vídeos, eu vou enfatizar alguns pontos que são muito importantes na consulta com criança. Então, a consulta com criança envolve a presença de acompanhantes e familiares. Então, teremos sempre ali uma tríade relacional, que é o médico, os pais ou cuidadores e a criança.
a criança também está em constante desenvolvimento, então é importante, né, que a gente o tempo todo se adapte ao nível de entendimento da criança conforme o desenvolvimento dela, e a gente vá adaptando as nossas estratégias de comunicação conforme o desenvolvimento dela. E a criança deve participar ativamente das consultas, inclusive em determinados momentos do desenvolvimento, nos processos de tomada de decisão, né? Ter a participação ativa da criança tem um efeito melhor na compreensão dela do processo de saúde e doença, uma maior responsabilização pelo seu autocuidado e também uma diminuição de dor nos processos que envolvem procedimentos dolorosos. A gente vai começar assistindo ao primeiro vídeo que vai falar sobre comunicação com as crianças. Ai, doutora, eu não sei o que fazer porque ele tá de novo com essa dor na barriga. Eu não dormi a noite inteira, ele sempre reclamando, dei aqueles mesmos remédios e nada, a dor continua. Ele teve algum vômito? Não, Nada? febre. Eu achei uma hora, mas não também. Não. E onde é que é a dor? Onde é que ele dói? É mais ou menos aqui o que ele aponta, sempre aqui. E ele chegou a ter diarreia? Também não. Então vamos dar uma olhada nele, examinar ele? Sim. Jennifer, coloca ele aqui pra gente dar uma olhadinha, pra se a gente consegue examinar. Calma, amor, é só um pouquinho. Ó, o amigo, ó, que tem, ó. A mamãe fica pertinho, vem cá, deixa eu dar uma olhadinha. Tá tudo bem. A tia só vai ver. Olha, Jennifer, no exame físico que eu fiz, não identifiquei nada assim que ressaltasse algo pra gente se preocupar. Eu queria saber o que ele comeu nesse dia que ele teve dor, saber um pouco mais sobre a alimentação dele pra gente tentar entender, né? A alimentação dele foi normal, tipo, a gente acordou, ele tomou café, Ele toma depois café ele preto? comeu. Toma, junto comigo. Pois então, isso pode ter alguma influência assim pra essa dor dele, né? Porque o café não é um alimento indicado para uma criança nessa idade. Mas ele adora, doutora, ele adora. Pois é, mas nem sempre tudo que a criança gosta a gente tem que dar, né? Então, pode ser que isso esteja causando a dor, mas eu queria saber assim também se tem outras coisas, né, que aconteceram nos últimos tempos, assim, pode influenciar diferente na rotina de vocês. Olha, eu comecei a trabalhar, né? Antes ele ficava o tempo inteiro comigo. Daí talvez, não sei, agora na escolinha, se tá estranhando também. Pode ser. Sobre esse vídeo, eu vou iniciar falando do conceito de ambiência, né? A gente não precisa ter um consultório todo voltado para a criança, mas é muito importante que a gente tenha alguns materiais que permitam a criança, né, se sentir acolhida e confortável naquele espaço físico. Então, ter folhas de papel para a criança desenhar, alguns lápis, alguns brinquedos, vão ajudar o espaço se tornar mais acolhedor para a criança. Né? Esses objetos eles podem ficar guardados e no momento da consulta com a criança, né, eu utilizar eles. Então é bem importante a gente deixar um ambiente confortável para a criança. No vídeo não aparece, né, o momento inicial da consulta, onde a médica recebe a criança e a mãe. Né? Esse momento inicial também é muito importante para a construção de relação de vínculo com a criança e também com o cuidador. Então, chamar a criança pelo nome e seus acompanhantes demonstra, né, receptividade, educação, cumprimentar e se apresentar, né, caso seja a primeira consulta. E depois convidá-los também a se apresentarem. Uma estratégia bem legal que a gente pode usar com crianças um pouco maiores é dizer bom dia, seja bem-vinda, né? Podem entrar, podem se sentar e depois se dirigir para a criança, né? Por exemplo, oi, Júlia, que bom que você trouxe tanta gente para a consulta. Você pode me dizer quem são? E a criança que vai apresentar os acompanhantes. E depois, né, a gente se apresenta, eu sou a doutora Vanessa e hoje eu vou fazer a consulta da Júlia.
cada pessoa presente deve ser chamada pelo seu nome próprio, né? Não chamar os pais por pai ou mãe, ou paizinho ou mãezinha, ou ainda criança de bebê, né? Quando a gente chama a todos pelo nome próprio, né? A gente está mostrando respeito. Se a gente chama de pai ou mãe, a gente está reduzindo a pessoa a sua função parental, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. Eu vou reforçar também uma coisa que a gente já conversou na consulta com acompanhantes, que é não presumir a relação dos acompanhantes com a criança, né? Perguntar o papel de cada um com relação à criança. Por exemplo, um casal pode ser, sim, o pai e a mãe, mas também pode ser o pai e a madrasta, né? Podem ser 2 pais, né? Então, assim, a gente tem que sempre perguntar a relação. Se a consulta for de um lactente, a gente deve perguntar aos adultos o nome parentesco com a criança e interagir com o lactente falando em tom de voz suave, né, por meio da comunicação não verbal. E já com as crianças maiores, aí, a partir de 3, 4 anos, a gente pode perguntar diretamente para ela o motivo da consulta, né? Oi, Ana, por que você veio me ver hoje? Esse é um jeito de iniciar a consulta. A gente dá o espaço para a criança falar, interagimos, e daí depois a gente se dirige a um acompanhante perguntando para ele os motivos da consulta, dúvidas e preocupações. Para incentivar a participação da criança, o profissional sempre deve procurar fazer questões abertas, primeiramente para ela e depois para os seus pais, a fim de compreender a visão da criança, suas preocupações, as suas necessidades. As crianças mais novas têm mais dificuldade em elaborar o discurso a partir de uma pergunta aberta, e não devemos usar questões com a necessidade de muita abstração para a criança. Vamos lembrar que a criança ela tem um pensamento mais concreto, né? Então, em termos de desenvolvimento cognitivo, às vezes é melhor uma pergunta mais fechada, né? Mas ter o cuidado da pergunta fechada também para não induzir. Já para as crianças maiores, a gente pode usar as perguntas abertas. As queixas e as preocupações das crianças, elas costumam ser diferentes dos adultos. Muitas crianças elas vão ter medo de procedimento que envolve dor, como exame laboratorial, vacina, medicamento. E às vezes essa preocupação é diferente da dos pais, por isso é importante a gente incluir a criança e também incluir os pais. No vídeo, vocês percebem que a criança está o tempo todo no colo da mãe. É importante que a criança fique acomodada de forma que os seus olhos fiquem no mesmo nível, né, dos adultos. Como as nossas cadeiras, né, convencionais não permitem alcançar esse objetivo, né, o profissional pode sugerir que a criança fique no colo do cuidador ou sentada na maca. A gente também observa que a médica o tempo todo olha nos olhos da criança e também interage com a criança, né? Quando a mãe aponta para a barriga e a criança fala não, né? A médica interage com a criança. A gente já falou ali no início que é importante a criança participar ativamente da consulta. E para isso é importante a gente reconhecer as estratégias de comunicação com a criança dentro de cada etapa do desenvolvimento dessa criança. No quadro que está projetado aí para vocês podem ver a estratégia que a gente usa para diferentes idades, né? Esse quadro também vai estar disponível depois para vocês no material de apoio da aula. No caso do vídeo, né, a criança aparenta ter ali uma idade entre 1 e 2 anos. Nesse caso, as principais estratégias de comunicação com essa criança são uma conversa em tom suave, cantar, bater palmas para a criança imitar, pedir para ela apontar alguma parte do corpo, que até acontece ali na consulta, ofertar brinquedos como blocos ou bonecos. A partir dos 3 anos, as crianças já podem nos fornecer informações precisas, né?
apesar de compreenderem bastante do que é falado, elas se expressam de forma mais simples. Então, para facilitar, né, a compreensão, a gente deve fazer perguntas mais curtas e simples e aguardar a resposta da criança. Agora eu quero falar de uma parte especial da consulta da criança, que é o exame físico, que é uma parte muito importante da consulta, mas para muitos profissionais é bastante desafiador fazer o exame físico da criança. Vocês perceberam que a médica chama a mãe pelo nome próprio, né? Jennifer, pode colocar ela aqui, né? E além disso, ela tem um brinquedo, uma pelúcia para confortar a criança, né? Jogos, desenhos também são uma forma de comunicar e interagir com a criança. Eles são um veículo de descoberta do mundo, então a gente pode fazer uso deles no exame também. A criança começa a chorar, né, de imediato, a médica chama a mãe para ficar próxima, né, ela identifica que o choro da criança se relaciona com o distanciamento, né, da sua figura de segurança, no caso ali a mãe. Né? Quanto menor a criança, mais ela precisa se sentir confortável e em segurança, né, o que vai exigir, né, a presença e a cooperação de uma figura de referência, que habitualmente são os pais ou o principal cuidador dessa criança. Né? Uma outra estratégia que a gente pode usar nessa situação é primeiro fazer a parte possível do exame físico no colo do cuidador e depois a gente deita a criança na maca para fazer o exame restante. Com a criança pequena, a gente pode fazer quase o exame físico completo no colo dos pais, inclusive pedindo para eles sentarem na maca com a criança no colo. Uma dica é começar o exame conversando com a criança sobre algum outro assunto para ela se sentir mais à vontade. Por exemplo, perguntar, né, do que ela mais gosta de brincar, qual é o desenho preferido dela, né, ou como ela está indo na escola. É fundamental sempre explicar para a criança o que vai ser feito, né, e cuidar para não falar apenas com os pais, ignorando a criança. É muito importante uma postura de flexibilidade e paciência do médico para deixar o exame físico o mais confortável possível para todos. Né? Por exemplo, uma criança pequena, né, que chega com febre, chorosa, muitas vezes é melhor a gente medicar para controlar a febre e fazer um exame físico após, né, com ela febril, porque ela vai estar mais tranquila, mais calma e o exame vai ser menos desconfortável tanto para ela quanto para os profissionais. Para as crianças maiores, a gente pode exemplificar os passos do exame. Importante, nunca a gente pode prometer o que a gente não vai cumprir, né? Se o exame for doloroso, a gente tem que deixar claro para a criança. E começar com as manobras menos dolorosas e que exijam mais cooperação da criança e que não podem ser prejudicadas pelo choro, né, como a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, e de preferência no colo de um dos cuidadores. E uma última dica do exame físico é utilizar estratégia para ser um momento lúdico, né? Por exemplo, na horoscopia, né? Você sabe fazer a língua do sapo e mostra a boca bem aberta com a língua para fora. Na otoscopia, deixa eu ver se tem alguma sujeira no teu ouvido. Né? Na ausculta cardíaca ou pulmonar, né? A gente pode iniciar escutando os pais, uns adultos acompanhantes, e depois escutar a criança, né? Ou falar, deixa eu ver se teu coração está batendo, ou até deixar ela auscultar ali. E na antropometria, né? Vamos ver se você está crescendo, como está o teu crescimento. Isso tudo torna o exame físico mais divertido, envolve mais a criança e a gente consegue fazer com maior tranquilidade. No vídeo, ali ao final da consulta, a gente percebe uma interação mais delicada quando se toca no assunto da ingestão de café pela criança. A complexidade dessa relação, né, profissional, cuidador, criança, né, ela vem da necessidade de compreensão do profissional de saúde, do contexto e das necessidades também do adulto cuidador. Nesse caso, é importante, antes da gente ter uma postura de julgamento, a gente compreender o adulto, que nesse caso tem uma crença de que o café não faz mal para a criança.
Então, uma sugestão nesse caso, ao invés de dizer que a mãe está errada, né, seria falar: eu compreendi que você está dando café porque você acredita que ele não faz mal para ele. Mas eu gostaria de te explicar por que não recomendamos oferecer o café para crianças. Pode ser? E agora eu queria deixar algumas mensagens finais sobre, né, as consultas com crianças. A primeira, nas consultas com crianças, né, a gente tem que levar em conta o momento de desenvolvimento da criança que eu estou atendendo e adaptar a minha comunicação a esse momento. É importante encorajar a criança a participar da consulta, né, se dirigindo a ela pelo seu nome, convidando a falar o motivo da consulta e dando informações, utilizando uma linguagem acessível à criança, né? As metáforas podem ser úteis. O exame físico da criança exige do profissional de saúde uma flexibilidade e paciência. É importante explicar os passos do exame para a criança, iniciar pelas manobras menos incômodas e que podem ser prejudicadas pelo choro, e manter a figura de segurança próxima ou no raio da visão da criança. E parte do exame físico, ou às vezes até ele inteiro, pode ser realizado no colo do cuidador, dependendo da faixa etária da criança. E a consulta com crianças envolve a presença de acompanhantes familiares. Então, a gente sempre vai ter essa tríade relacional, que é médico, pais, cuidadores e a criança. Nós vamos iniciar o tema da comunicação nas consultas com adolescentes assistindo um vídeo. Doutora, vim trazer essa menina que tá com umas bolas no pescoço. Tô tão preocupada. Entendi. Tem quanto tempo isso já? Faz mais de 2 meses. Entendi. Teve alguma febre, alguma coisa assim? Não. Não? Sabe, doutora, ela começou com os namoradinhos. Será que tem a ver? Eu tô tão preocupada com essa menina, doutora. Eu fiquei sabendo que os namoradinhos fumam maconha. Entendi. Vamos examinar, pode ser? Então, eu vou pedir alguns exames para a gente avaliar melhor, pode ser? E, dona Lúcia, eu queria que a senhora esperasse lá fora um pouquinho, para eu conversar sós com a Mariana. Pra quê, doutora? Ela é minha filha. Eu tenho que saber tudo sobre ela. Sim, pode ser que ela se sinta um pouco mais à vontade só comigo. Eu queria realmente que a senhora compreendesse. Tá bom, né? Por favor. Obrigada. Então, Mariana, tem alguma coisa que você gostaria de falar comigo a sós? Pode ficar tranquila que o que você contar pra mim vai ficar só entre nós. Tá. Então, eu sou super conectada, sabe? Assim, com um monte de caras na internet. Eu sigo um cara, um youtuber super massa, que ele dá super dicas, assim, fala de coisas, sexo, né? E aí eu queria saber como é que eu posso me cuidar, né? Sim, entendi. Você queria saber algumas coisas sobre sexo e como que você pode fazer pra não engravidar, é isso? Tá certo, vamos começar. Tá. A consulta com o adolescente, na grande parte das vezes, vai envolver o acompanhante, e os mesmos pontos que a gente discutiu na consulta com acompanhantes vão se aplicar para essa consulta com um adolescente que está acompanhado. Nessa consulta, vocês percebem que no início da consulta há um predomínio da fala da mãe? Vocês fariam algo diferente nessa consulta? A médica, escuta pacientemente a mãe, mas ela está ao mesmo tempo prestando atenção na comunicação não verbal do adolescente. E no momento da consulta, ela pede para a mãe sair para ela poder escutar o adolescente. E na resistência da mãe, ela explica com firmeza e delicadeza a importância de escutar o adolescente a sós. Na consulta com adolescentes, é fundamental, sempre que possível, reservar um momento a sós com o adolescente. E tornar isso claro já no início da consulta vai fortalecer a confiança dos pais.
Isso pode ser feito logo após a apresentação, no início da consulta. Eu vou escutar vocês dois agora, mas nas consultas com adolescente eu costumo ter um momento a sós com eles. Tudo bem para vocês? Em nenhum momento a médica tem uma postura de julgamento, nem com a mãe, nem com o adolescente. Esse é um ponto muito importante na consulta com adolescentes e facilita a entrada em temas sensíveis como saúde mental, consumo de drogas, violência e sexualidade, que precisam ser abordados na consulta com adolescentes. Ao ficar sozinha com a adolescente, uma coisa importante de fazer é reforçar a confidencialidade da consulta, ressaltando de que tudo que conversar ficará entre médico e adolescente. A única exceção serão as situações que possam colocar em risco a vida da adolescente. E a médica faz isso falando: o que você me contar vai ficar entre nós. Uma outra forma de falar poderia ser: o que vamos conversar aqui é confidencial e eu não irei contar a ninguém sem a tua permissão, nem sequer aos teus pais. A única exceção é se a tua vida estiver em perigo. Neste caso, eu e você teremos que pensar na forma de envolver outras pessoas para garantir a sua segurança. Então, a médica inicia a fala com o adolescente com uma pergunta aberta, olha nos olhos e deixa o adolescente falar sem interromper. Novamente, eu queria frisar aqui que mesmo um adolescente trazendo informações sensíveis, em nenhum momento a postura da médica é de julgamento. Essa postura de não julgamento cria uma atmosfera, de confiança que contribui para a construção de vínculo e fortalecimento da relação profissional adolescente. A médica confirma a agenda da adolescente, sumarizando, Você gostaria de saber algumas coisas sobre sexo e como fazer para não engravidar. É isto? E além da agenda da adolescente, é muito importante não perder de vista e abordar os comportamentos de risco na adolescência, como a questão de saúde mental, depressão, ideação suicida, bullying, cyberbullying, sexting, consumo de drogas, violência e também a sexualidade. Quando esses temas não aparecem espontaneamente durante a consulta, é importante o médico perguntar de forma ativa. E uma das estratégias é a normalização dos assuntos pessoais. Por exemplo, dizer que como médico, eu me preocupo em tratar a dor de garganta, o tornozelo que torceu, mas também faz parte do meu trabalho tratar de coisas como a depressão, violência na escola, uso de drogas. Você concorda que os médicos precisam se preocupar com essas coisas também? Espera a resposta da adolescente, e vai pedir o consentimento para falar um pouquinho sobre isso com ele. Isso é só um exemplo, as perguntas não precisam ser longas, e podem também se adaptar ao estilo de comunicação pessoal de cada profissional. E além do rastreio para situações sensíveis na adolescência, é muito importante a gente abordar também os pontos fortes do adolescente. Os pontos fortes são a escola, os amigos, lazer, vida social, esporte. O que o adolescente gosta de fazer, quais são suas atividades de lazer, quem é sua rede de amizade. E além disso, a adolescência é uma fase da vida em que temos muitos sonhos e planos para o futuro. Então, perguntar sobre esses planos e desejos vai dar abertura para entender melhor como esses jovens se cuidam na sua vida e também da sua saúde e principalmente como se relaciona com o mundo e com o seu redor. Saber dos pontos fortes vai ajudar na abordagem dos comportamentos de risco de uma forma menos corretiva ou julgadora e mais colaborativa, ajudando a promover mudanças.
né? A gente focar primeiro no que o adolescente faz de bom e depois ajudar a encontrar ativamente e sem julgamento a solução dos seus problemas atuais, né? Um exemplo é um adolescente que, por exemplo, adora jogar basquete, mas que está fumando cigarro com os amigos, e uma abordagem colaborativa ajudaria ele a refletir o quanto o cigarro pode impactar na prática do esporte. Eu queria deixar algumas mensagens finais sobre o tema da comunicação com o adolescente. Então, nas consultas com adolescentes, é importante criar uma atmosfera de privacidade, segurança e confiança, evitar julgamentos, respeitar a individualidade do adolescente e reconhecer suas qualidades e fortalezas. É importante ter como rotina um momento a sós com o adolescente durante a consulta. É essencial nas consultas com o adolescente abordar e apoiar enfrentamento dos comportamentos de risco relacionados à saúde mental, uso abusivo de drogas, violência e sexualidade, tendo uma abordagem menos corretiva e mais colaborativa.